Bom dia, Shabbat Shalom a todos presentes aí, com as considerações de Atos, e Aron e Esdras, que já falaram, e Regina também. Essa semana é uma semana muito corrida para mim, então já gravei esse vídeo agora para deixar para mim, para participar com vocês. Vocês aprenderam muita coisa aí hoje nesse café da manhã. Mas uma das coisas que eu quero falar é o seguinte. Então, preste atenção em mim aqui. Aponta para mim, é o seguinte. Não, um pouco afastado. Nosso país está vivendo um momento de comoção, um momento difícil. Se você tem algum tipo de consideração pelo seu Deus, se você tem apreço pelos seus pais que já morreram, pela sua mãe que já morreu, pela instrução que eles deram a você, se você tem apreço pela família, pelos bons costumes, bons conceitos, pela tradição de manter sempre a família, lute pelo seu Brasil, lute pela sua fé. A questão do momento agora não é mais uma questão de Bolsonaro ou uma questão referente ao outro deputado que não se pode pronunciar o nome dele. A questão é: até que ponto você ama o seu Deus? Até que ponto você ama a sua fé? Agora chegou a hora da verdade, meu querido. Não é falado tanto que nós amamos a Deus a ponto de dar a nossa vida por Ele? Eu amo tanto a minha família que eu daria minha vida por ela. Pois é, vamos deixar de ser falasse e vamos tornar-se real nisso. Torá também, se você tem algum comprometimento com Torá. Até que ponto você tem comprometimento com a Torá? Pois é, porque se o novo governo entrar, tudo que você conhece sobre o seu Deus será proibido nesse país. Tudo que você conhece sobre sua família será distorcido. E os seus filhos vão sofrer muito. Toma uma postura de homem de coragem. Toma uma postura de mulher de fibra. Toma uma postura de governo. Aprendem a ter coragem como brasileiro. Luta pelo seu país. Shabbat Shalom. Bom dia a todos, Shabbat Shalom a todos. Hoje a gente vai dar continuidade da história de semana passada que a gente estava continuando. A gente vai chegar agora na parte do período das ideologias de Marx, de Gramsci, de todos eles, de todas as duas pessoas. Que, assim, o Gramsci lá na Itália, ele fundou lá a ideologia de Gramsci, começou, não foi na Itália exatamente, tipo assim, ele deu as ideias, mas a Itália não progrediu com isso. O país que teve mais gramscismo do mundo foi o Brasil, porque como é que é a dominação cultural gramscista? É você não saber o que é o Gramsci. A mesma coisa do marxismo, da cultura marxista. E os militares, eles falavam assim, não, deixa eles fazer o que quiser, eles vão continuar ensinando, não temos que se preocupar com isso. Foi um erro dos militares não ter se preocupado com isso. E foram 21 anos que os militares se encontraram no poder, né, durante essa intervenção militar. E eles, com a esquerda dominando a cultura, a esquerda dominou os livros, dominou o cinema, dominou as artes, dominou a literatura, dominou o conceito artístico, a cultura em geral. Os militares não se preocupavam tanto com isso. Aí foi um erro dos militares. Se eles se preocupassem com isso, certamente a gente não teria essas influências marxistas, gramscistas aqui na sociedade atual. Mas como os militares não deram tanta atenção nisso, a gente recebe as consequências com isso. E os militares, tipo assim, depois de 21 anos no poder, eles viram que a população estava mais... No final, a população estava querendo votar para o presidente, não mais nomeação de militares. Ninguém pediu para... Tipo assim, os militares não pediram para sair, foi a população que pediu. Aí os militares falaram, ok, vamos sair do poder, mas vamos querendo ver como é que o Brasil vai andar. Depois dos movimentos direta já, querendo eleições, foi criada a 7ª Constituição, a de 89, do Brasil, onde ela falava que, além de eleições diretas, de novos direitos para o brasileiro, entende? Depois disso, começou então a haver a Constituição, ela começou a ter muitas culturas, tipo assim, não muitas culturas, mas
muita hegemonia cultural do marxismo e do gremistismo, porque toda a Constituição Federal do Brasil, toda, sem exceção, só tem umas leis que são de direito, foi escrita por esquerdistas. E os esquerdistas que escreveram a Constituição, eles se arrependem, entre aspas, porque não queriam ver isso como o Brasil, entende? Então, assim, essa nova república ensina o seguinte: se você nos julgar, você é um ditador. Qualquer um que nos contrarie é um ditador. Essa nova república ensina isso. Diferente da monarquia, da política de Dom Pedro II, que tinha homens sábios que sabiam governar, mesmo com pouca tecnologia naquele período, século XIX, tinha mais competência, tinha mais prosperidade, comparado com a república, que não tem. Aqui no Brasil se comprovou que a república é um sistema falho. A gente ainda vivencia isso. Então, assim, encerramos a nossa história do período militar com chaves de ouro. Agora, sendo toda a história do Brasil. Foram mais de 1 ano e meio explicando. E semana que vem a gente vai introduzir uma coisa sobre educação no Brasil. Como é que surgiu a educação para os problemas de educação no Brasil. Vamos falar sobre isso a partir de semana que vem. Então é isso. Shabbat Shalom a todos e um bom Shabbat. Bom dia para todo mundo, sejam bem-vindos. Shabbat Shalom, né, para todos. Bom, terminando a história, né, brasileira em partes, né, em parte que a gente ainda está vivendo a história. Temos agora uma semana que foi extremamente cheia, muito cheia. A gente teve desde relatórios falando continuem, como também tivemos atores da Globo chorando. Bom, vamos por partes, né? Começou os efeitos, né, das promessas de governo Lula e tal, porque quem que ele cotou para ser o ministro da Fazenda? O Guido Mantega, envolvido na Lava Jato, de longa data. Bom, com isso, o que isso pode significar? Que o mercado não vai gostar, porque o mercado já conhece esse antigo ministro da Economia. E só dessa possível nomeação, o dólar já subiu para 5,30 na data de hoje. Ou seja, assim, ele estava 5,8 um pouquinho antes disso. Ele aumentou demais em algumas horas. Sim, complicado, muito complicado. Aí assim, a gente teve também o Lula chorando, falando no dia que o brasileiro parar de ter fome e tal, quando comer um pão, beber um café, ele chorou em nome da miséria e foi lá pro seu hotel de R$6.900, quase R$7.000 a diária. É uma hipocrisia muito grande, né? Vai fazer o quê? Outro detalhe, né, que a gente teve foi o relatório, né, das Forças Armadas. Eles ainda não deram nenhum veredito, não vão dar um veredito tão cedo, na verdade. Mas eles basicamente deram um aval, digamos assim, para a população continuar protestando, né? Eles meio que disseram, continuem, isso é correto, é democrático, vamos dizer assim, né? Foi complicado. E outra, a justiça maravilhosa do Brasil, eles anularam 2 dos mais de 25 processos do Cabral. Isso, o que acontece? Com esses 2 processos anulados, ele pode ter um pedido de soltura. Ou seja, bem-vindo ao Brasil. Ainda mais bem-vindo ao Rio de Janeiro, que acho que é de longe um dos piores. Mas bom, no geral, é isso. Foi uma semana relativamente corrida. Foi corrida, chuva pra caramba aqui no Rio de Janeiro. Tive pouco tempo de acompanhar também. Mas o que eu acompanhei foi meio que assim, meu Deus, bote a mão na cabeça e reze. Mas é isso, gente. No geral, tá tranquilo, foi uma semana de boa, ao mesmo tempo não muito, e bom, o caos nos espera, vamos nos proteger do caos. E é isso. No geral, tenham uma boa semana e lutem pelo Brasil, porque vamos precisar. Para o futuro, para um futuro bem longínquo aí. E é isso. Shabbat Shalom para todos. Oi, bom dia a todos. Shabbat Shalom para todo mundo. Hoje estou aqui, estou bem, a minha semana foi ótima. E vou falar sobre Pantera Negra 2, que lançou recentemente. E vazou uma suposta cena pós-crédito, que o filho do Pantera Negra teve um filho com, acho que não sei quem foi, mas teve um filho
que lançou uma cena pós-crédito no YouTube. Aí, nos quadrinhos, esse filho pode se tornar, sabe quem? Um outro Pantera Negra, que pode ser um novo herói para os Novos Vingadores. Daí, uma coisa que pode acontecer, que poderia ter acontecido, mostrado na cena pós-crédito do Doutor Destino. Só que ele não apareceu na cena pós-crédito. Aí eles tiveram que adiar ele para uma outra cena pós-crédito no Quarteto Fantástico, que só vai lançar na fase 6. Daí, eu acho que eles não vão querer introduzir o Doutor Destino nos Vingadores de Guerras Secretas, porque nos quadrinhos, quem é o vilão dos Guerras Secretas é o Doutor Destino. Mas a Marvel provavelmente deve estar guardando o Doutor Destino para a fase 7. E é isso. Uma boa vida e um bom Shabbat. Tenha uma ótima semana. Bom dia, Shabbat Shalom, sejam bem-vindos ao nosso canal. Fique à vontade para você curtir, compartilhar e se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. A porção da semana. A Parashá dessa semana, ela vai falar sobre a vida de Isaac. Ela se chama Vayera. Vayera, ela trata não somente da vida de Isaac, como também um pouquinho sobre Sodoma e Gomorra, por que foi destruído, vai falar sobre a beleza de Sara, vai ser bem colocado nessa porção, porque ela era uma mulher muito bela, apesar de 90 anos de idade, quando ela engravida, ela estava bela como se toda a juventude ainda tivesse assim, aflorada nela. Essa porção, né, indica algumas coisas sobre a nossa vamos dizer, a existência, como por exemplo o nascimento, a trajetória da vida e a morte, né? Essa porção ela fala sobre isso. Mas vamos falar de Isaac. Quem foi Isaac? Conhecido dentro da Bíblia, da Torá, ali no início, como um dos grandes patriarcas. Isaac, ele não desbravou o mundo, né? Ele não foi aquele cara que foi aventureiro ou guerreiro como o pai dele, mas ele fez uma coisa que é bem mais difícil, que foi manter a ideologia do pai dele. Isso é difícil de fazer. Talvez até mais difícil do que começar algo. Manter é mais complicado. Porque você tem que ter uma segurança no que você absorveu para sua vida e pôr em prática. A porção dessa semana ela é rica demais. Eu recomendo que vocês leiam, né? Porque ela vai dar para você uma coisa específica sobre o peso da mão do Eterno, sobre quando você desobedece. Por exemplo, quando você está lá em Ló. Ló, que é o sobrinho de Abraão, ele está naquela cidade corrompida. Ele escolheu aquela cidade por conta do capitalismo, né? Era uma cidade muito rica, porém ela tinha algumas leis absurdas. Por isso as cidades ao redor foram destruídas também. Por exemplo, você não podia receber visita. E quando ele recebe os anjos, rapidamente a esposa dele deixa vazar que eles estão com visita. Isso era contra a lei, era punido de morte se você recebesse uma visita na sua casa. E ele recebeu a visita lá dos anjos. E nisso a esposa dele se encarregou de espalhar, né, para a população que estava com visita. Então, em seguida, ela vira aquela estátua de sal, não apenas porque ela olhou para trás, mas como punição. Ela é destruída, ela desaparece na história. E aí, Ló segue com as filhas dele e a história de Isaac entra em seguida, que é sobre o nascimento de Isaac, né? As promessas dos anjos que já haviam visitado, inclusive Abraão, são feitas, e quando Isaac nasce, tem uma questão ali. Ele era muito pequeno, ele nasceu muito pequenininho, e o rei de Bashan, chamado Og, vai lá e diz que poderia esmagar. É tão pequeno que ele poderia esmagar com o dedo mindinho a cabeça de Isaac. Ele zomba de Isaac. E o Eterno, assim, faz de Isaac um dos grandes patriarcas que dá início à trajetória do povo israelita. Através de Isaac vai vir os filhos, que vou falar semana que vem. Jacó, que é o gigante, né, dos patriarcas. E essa porção também tem uma historinha interessante sobre estudar a Torá, porque vai trazer vida, vai falar de morte. É o seguinte: um rapaz se converteu ao judaísmo, né, na Jerusalém Antiga, e ele começou a estudar a Guemará, o Talmud. E o pai dele, já com seus 60 e poucos anos,
via o filho muito alegre estudando ali aqueles livros, né? E ele fala com o pai dele sobre os livros, alguma coisa, e o pai se interessa. Então o pai diz, filho, eu quero estudar com você. E no dia seguinte ele, aciado, tomou um banho, tomou um bom café e começou a estudar. E ali durante o dia inteiro eles estudaram aquela página, uma página do Talmud, apenas uma página. E aí no final da noite ele disse, agora eu quero me converter ao judaísmo, eu quero ser judeu. E o filho ficou, pai, mas eu sou convertido, eu não posso fazer proselitismo com ninguém. E então vamos conversar com o rabino. E ele foi conversar com o rabino. É que eu esqueci o nome do rabino, mas ele é um dos gigantes aí da história no Talmud. E o rabino fala, ok, por que você quer se converter ao judaísmo? Aí ele diz, porque eu gostei muito e eu quero inclusive aproveitar hoje e fazer uma festa, porque eu estudei uma página do Talmud. E o filho dele acha absurdo. Não pode, pai, o que é isso? O Talmud não é uma coisa para ler e festejar. E o rabino diz, não, faz o seguinte, bora fazer a festa. Bora fazer essa festa. E foi, a noite chegou e eles organizaram uma festa maravilhosa. E a festa foi linda. Teve muita dança, muita bebida, muita comida, muita alegria. E o dia amanheceu e o pai desse jovem morreu, faleceu. Não teve como continuar vivo, né? Ficou feliz demais e morreu. Então, foi escrito muita coisa a respeito da história desse senhor no Talmud, né? Que, sobre a questão, quando você estuda uma única página da Torá, com kavaná, que é com sinceridade, com o coração voltado para isso, o Eterno prepara uma festa para você. Então, é isso. Estude a Torá, tem alegria, tem ânimo. Apesar de tudo que está acontecendo com o nosso país, a gente está firme, a gente está lutando pelo nosso país e vamos continuar. Tenha força, tenha alegria na sua vida e Shavua Tov!